Esse é o posicionamento de José Medrado. E assim, a doutrina dos espíritos, ela não tem o pode e o não pode. Primeiro, a doutrina dos espíritos, ela nos liberta, né? Não somos tutelados de ninguém, não temos compromisso. O nosso compromisso primeiro é conosco mesmos. Quando Cristo nos disse: amai-vos, amai o teu próximo como a ti mesmo, ele deu nessa frase, no mínimo, duas grandes tarefas. E a primeira tarefa é o amar-se a si mesmo, para que eu possa amar o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ora, tenho consciência que sou filho de Deus. Tenho consciência que trago a divindade dentro de mim. Tenho consciência que pela utilização do meu livre-arbítrio, seja da forma que for, eu estaria adiantando ou retardando o meu desenvolvimento. Eu estaria agravando ou amenizando o meu caminhar. E é isso que a doutrina dos Espíritos nos coloca. E Paulo, o apóstolo dos gentios, disse-o muito bem: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então a doutrina dos Espíritos, verdadeira, se nós pudermos falar assim, doutrina dos Espíritos, ela não diz às pessoas o que elas podem e o que elas não podem fazer. A doutrina dos Espíritos, na sua fundamentação, apresenta aos indivíduos que eles não são simplesmente o resultado de uma única existência e que trazemos conosco um patrimônio do nosso passado. E a utilização desse nosso patrimônio, o aprendizado advindo desse nosso patrimônio, é que vai ditar o meu caminhar adiante. Então, é óbvio que nós temos, como nós temos em toda a união da reunião social, aquelas pessoas que estão bem intencionadas ou mal intencionadas. É óbvio que nós sempre estamos acompanhados daquela nuvem de testemunhas com as quais nós afinizamos. E os que nós nos afinizamos vão potencializar o que nós já trazemos dentro de nós. Como diria o nosso amigo José Medrado, não é o espírito obsessor que vai nos fazer cair na famosa gandaia, mas nós vamos ceder a um impulso que já trazemos dentro de nós, por prazeres grosseiros, pela sensualidade, e esses impulsos que já trazemos dentro de nós serão potencializados pelos aqueles com os quais nós nos afinizamos. É óbvio que podemos utilizar o nosso tempo de descanso, o tempo do carnaval. Ainda estamos num determinado estágio onde ainda se comemora o carnaval. Então vamos conviver com o mundo, mas não vamos ser coniventes com o mundo. O mestre disse: eu venci o mundo e o mundo não me venceu. Mas entramos então depois da Páscoa, no famoso período da Páscoa não, do Carnaval, né? Nós entramos no famoso período da Quaresma. As vésperas de mais uma Páscoa. Se a gente deixar de lado esse apelo comercial da data, o caráter de festividade familiar, a exemplo do que fazemos no Natal, a nossa atenção e a nossa consciência como espíritas requerem uma explicação plausível do significado da data e qual a sua representação perante o contexto, o conteúdo filosófico, científico e moral da doutrina espírita.
muitas pessoas se perguntam, muitos espíritas se questionam: deve-se comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração, evento e homenagem é permitida nas casas espíritas? Como o Espiritismo vê esse acontecimento da paixão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus? Em linhas gerais, as casas espíritas não celebram Páscoa, nem programam situações específicas para marcar a data. Não vamos deixar passar a data da Páscoa, como fazem as demais religiões ou filosofias cristãs. Entretanto, o sentimento de religiosidade, que é particular de cada ser espírito, pela doutrina espírita, é respeitado. Devemos sempre respeitar, de modo que qualquer manifestação pessoal ou coletiva acerca da Páscoa não é proibida pela doutrina dos espíritos e nem desaconselhada. Ok? O certo é que no contexto espírita, a figura de Jesus assume uma posição privilegiada, inclusive que a moral de Jesus é a moral de Jesus que serve de base para o Espiritismo. Então, assim como nós lembramos, né, das pessoas, a nossa cultura, pelo que elas fizeram, reverenciamos essas pessoas nas datas principais das suas existências, porque nós celebramos o nascimento de Chico, celebramos o desencarne de Chico. É absolutamente comum e verdadeiro nos lembrarmos dessas pessoas que nos são importantes nessas datas, e não há mal nenhum nisso, mal nenhum. Mas sempre temos que lembrar que o Espiritismo não tem dogmas. O que é um dogma? O que é um dogma? O dogma é uma verdade absoluta, insofismável e inquestionável. Não se discute a respeito. É o assim porque é assim. Isso é um dogma. O Espiritismo, já falamos também, não tem sacramentos, não tem rituais, não tem liturgias. A forma de encarar a Páscoa, e o que é a Páscoa? A natividade de Jesus, assume um aspecto bastante interessante. Então, antes que a gente comece a falar um pouquinho mais sobre o significado espírita na Páscoa, é necessário que a gente busque, porque eu sempre gosto de falar e comento isso com as pessoas, nós temos que procurar na história da humanidade as referências aos acontecimentos que celebramos. Por que celebramos o Natal? Por que celebramos a Páscoa? Por que celebramos determinadas coisas? Isso existe na nossa história da humanidade. É preciso que a gente conheça, raciocinar sobre os assuntos. Então, a Páscoa em si não é inicialmente relacionada a martírio e sacrifício de Jesus. Não é. Se nós formos procurar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 15 a 16, uma menção do próprio Cristo relativa ao evento. Ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí está uma referência de que a Páscoa era uma comemoração na época de Jesus, uma festa cultural. Então era um sentido cultural, uma festa que já havia, e o que fez a igreja se aproveitar do sentido dessa festa, adaptar, dar um novo significado e associar a imolação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pôncio Pilatos. Mais uma vez, como nós temos na festividade do Natal, o 25 de dezembro, onde celebrava-se o Sol, né?
A Páscoa, se nós falarmos historicamente, é a união de duas festividades muito antigas e comuns entre os povos primitivos e alimentados pelos judeus na época de Jesus. Nós tínhamos o Pessah. O Pessah era uma dança cultural que representava a vida dos povos nômades numa fase em que a vinculação à terra, aquela noção de propriedade, ainda não era algo arraigado entre as pessoas. A Páscoa também estava associada à festa dos ázimos. Era uma homenagem que os agricultores que já estavam fixados numa terra faziam às divindades em razão do início da época da colheita do trigo, onde se agradecia aos céus pela fartura da produção agrícola, da qual se saciava a fome das famílias e propiciavam as trocas nos mercados da época. Então nós temos aí mais uma vez festividades ancestrais, onde se comemorava colheitas, uma boa colheita, adaptando-se, né, a uma igreja que se construía, que se fortalecia, que se estruturava, que se organizava e que precisava então desse apelo, dessas festas, dessas comemorações, dos cultos, para que pudesse então regimentar os fiéis para aquela agremiação que estava ali naquele momento ainda incipiente, que era a formação da igreja como instituição. E essa festividade do Pessah e a da festa dos ázimos, elas eram comemoradas no mês de abril, que em hebreu se fala Nisan, e a partir de um evento bíblico que era chamado Êxodo, que foi a fuga do povo hebreu do Egito, mais ou menos em 1441 a.C., e que passaram então a ser festejadas juntas. É esta Páscoa que Jesus quis comemorar junto dos seus mais caros, por ocasião de uma ceia, porque, gente, Jesus era judeu. Jesus nasceu entre os judeus. Nada mais justo, logo após a celebração dessa última ceia, da festa do ázimo, né? Foram todos então ao Getsemane, onde os seus discípulos adormeceram, e lá nós já conhecemos a história do beijo, da traição, da prisão de Jesus, enfim. Existem muitos outros elementos aí evangélicos que marcam essa questão da Páscoa. Isso porque as vinculações religiosas todas marcam para quinta e sexta-feira santas, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Os primeiros se relacionam ao martírio, ao sofrimento de Jesus, tão bem retratado naquele filme horroroso, que eu não assisti, não vou assistir, que é o tal da Paixão de Cristo segundo Mel Gibson. E aliás, alguns gostam de brincar que Mel Gibson foi tão cruel com esse filme, né, que ele já ia lançar o segundo filme, né, A Queima de Santa Joana d'Arc, né, ele já ia lançar um outro filme também. Enfim. E sábado de Aleluia está vinculado então à ressurreição e ascensão de Jesus. Bom, no que diz respeito à ressurreição, nós podemos dizer que a interpretação tradicional desse conceito mostra, indica, sugestiona a possibilidade da manutenção da estrutura corporal do Cristo no pós-mortem. Ora, isso é uma situação totalmente improvável e rechaçado pela ciência. Por quê? Porque há o apodrecimento e deterioração do nosso corpo físico. As igrejas cristãs insistem na tese, na hipótese de Cristo ter subido aos céus em corpo e alma
e que vai fazer o mesmo em relação a todos os eleitos, aqueles eleitos lá no juízo final, isso é, pessoas que morreram pelos séculos afora. Imagine, todos os que já foram morrendo por todos os séculos, cujos corpos já foram decompostos, já foram reaproveitados pela terra e vão ressurgir lá no juízo final perfeitos, reconstituindo as estruturas orgânicas, e aí naquele dia do julgamento o Cristo vai separar os justos e os não justos, ou os ímpios, né? Gente, doutrina dos espíritos é fé raciocinada. Então nós sabemos que, pela lógica e pelo bom senso, isso é impossível fisicamente. Isso também seria uma injustiça moral. Uma injustiça moral, porque com a lei dos renascimentos, a lei da reencarnação, aí sim nós temos um critério muito mais justo para aferir competência ou a qualificação dos espíritos. Com tantas oportunidades quanto sejam necessárias, ou nascer de novo, é possível a todos progredirem. Não vai o juízo final, onde o Cristo vai separar os justos dos ímpios. Não. Pela lei dos renascimentos, nós, pela utilização do nosso livre-arbítrio, e nos utilizando de tantas oportunidades, ou seja, tantas existências quanto forem necessárias, no nosso nascer de novo, vamos progredir. Mas então, alguns dizem, como que a gente pode explicar que Jesus apareceu naqueles 40 dias póstumos, né? Mencionados por alguns religiosos com relação à Páscoa? Bom, se nós formos pegar a fenomenologia espírita mediúnica, isso aponta para a manifestação psíquica descrita como mediunidade. Em algumas ocasiões, por exemplo, com a conversa que ele teve com Maria de Magdala, que foi até o sepulcro para depositar flores, para orar, e perguntando a Jesus, como se fosse o jardineiro, após ter visto a lápide removida, para onde levaram o corpo do Rabboni? Podemos estar diante do quê? De uma materialização. E o que é isso, uma materialização? Um fluido ectoplásmico de seres encarnados para possibilitar que o espírito seja visto por todos. Fluido ectoplasmático da própria Maria de Magdala que estava ali. Também, quando Tomé está conversando com os demais discípulos que já haviam visto Jesus, ele disse que só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas de Cristo. E isto, em verdade, pelos relatos bíblicos, acontece. Em mais uma situação, estamos diante de quê? Uma outra manifestação psíquica conhecida, a mediunidade de vidência, quando pelo uso das nossas faculdades mediúnicas podemos ver os espíritos. É isso aí. A Páscoa, em verdade, pelas interpretações das religiões, das seitas, está sempre envolta num preocupante e negativo contexto de culpa. É o que eu comentava mais essa semana com os amigos, que nós fomos reencarnando, nós fomos usando todas as nossas oportunidades de voltar a esse proscênio, mas sempre fomos instruídos e envoltos nesse contexto de culpa, porque nos ensinaram tanto que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu por causa dos nossos pecados e que todo o sofrimento de Jesus tinha sido realizado para nos salvar dos nossos próprios erros cometidos por nossos ancestrais também. Em especial, o pecado de Adão e Eva no paraíso. Então Jesus veio padecer tudo aquilo para então como que zerar a ficha. Zerou a ficha da humanidade. Então a presença do Cordeiro imolado, que cumpre as profecias do Antigo Testamento,
quanto a perseguir violência contra o Filho de Deus está flagrantemente colocado em todas as igrejas, nos crucifixos, nos quadros que relatam em cores vivas as fases da Via Sacra. Essa tradição judaico-cristã da culpa é a grande diferença entre a Páscoa tradicional e a Páscoa espírita, se é que a gente pode falar de Páscoa espírita. Como então nós espíritas devemos reconhecer a Páscoa? Como será? Como que nós podemos conhecer a Páscoa? Talvez como a grande e última lição de Jesus, que vence a tudo, que vence o mundo, que retorna triunfante, que prossegue a sua pedagogia de amor para conosco, para nos dizer que permaneceria eternamente conosco, seguindo como nosso modelo, o nosso guia, a nossa bússola dos nossos passos daí em diante. Será que não deveria ser assim que nós pudéssemos encarar a Páscoa espírita? Na realidade, nesses dias que a gente vê, aqui eu quero fazer um parênteses também, e aí eu vou provocar talvez a ira de muitos, mas eu vou dar de braços com o nosso amigo Ciro Francisco Amanteia, nesse meu comentário que eu vou fazer agora. Jesus veio. A primeira grande revelação foi a revelação de Moisés, com a lei, com a tábua dos mandamentos. E depois nós tivemos a vinda de Jesus, que disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe seguimento. E nós temos a terceira revelação, que é o Consolador prometido, que nos foi prometido por Cristo, porque ainda não conseguíamos entender muitas coisas, não entendíamos muitas coisas que ele nos disse na ocasião e outras tantas que nos deveriam ser ditas, e que este Consolador estaria conosco para sempre. Jesus trouxe a mensagem de amor. Jesus nos trouxe a mensagem do dar a outra face. Se formos demandados por alguém alguma coisa, façamos o além do que nos foi solicitado. O gesto a mais de ceder o nosso manto, de caminhar muitos passos a mais juntos. Jamais Jesus pregou: podem vasculhar a Bíblia, todo o Novo Testamento, o Velho Testamento, mas especificamente no Novo Testamento, aonde está escrito que Jesus recomendou que nós explodíssemos Judas a cada Páscoa. O Divino Mestre, que incentivou o amor, a outra face, envergonha-se a cada ano quando se apercebe o quão pouco conseguimos caminhar adiante quando transformamos o irmão Judas em objeto de ira, de vingança, de fomentar o ódio, onde nós fazemos espetáculos explosivos em praça pública, afirmando que se trata de tradições culturais, folclore. Aliás, folclore, procurem artigos de Ciro Francisco Amanteia no jornal Periscópio a respeito. Não tem nada a ver com folclore. O culto ao ódio, ao rancor, à traição. Na realidade, meus amigos, numa trilogia maravilhosa de André Luiz Ruiz, Pelas Mãos da Misericórdia, o amor jamais se esquece.
E o terceiro livro eu esqueci, não tenho mente tão afiada, mas uma das grandes missões de Maria, mãe do Mestre, da falange de Maria, mãe de Jesus, foi resgatar das trevas e das zonas umbralinas a Pôncio Pilatos, quem tinha dado a ordem de prisão e execução de Jesus, a resgatar Pilatos das zonas umbralinas onde ele se encontrava, em função do seu ato vergonhoso em libertar o homicida, o bandido, e executar Cristo. Então, lembremos-nos dessa questão. Eu quis fazer um parênteses aqui agora com relação a essa celebração de Judas, explodir o Judas. Eu não consigo imaginar algo pior do que tomar o meu filho pelas mãos, levar em praça pública e incentivá-lo a explodir uma imagem, um objeto que signifique a sua frustração, a raiva. Isso não existe, isso não foi pregado por Jesus. E me desculpem os senhores, isso é feito em frente a uma igreja. A igreja de Jesus. Sob esta pedra, disse Jesus a Pedro, erguerás a minha igreja. Mas de que pedra Jesus falava? Ele não falava de cascalho, de granito, de mármore, de Carrara. Ele falava sobre a pedra angular do amor ao próximo. Sobre esta pedra angular de amor que Jesus recomendou a Pedro que em cima dela seria construído uma igreja. Não no sentido físico. Então nós vamos agora dar um giro comigo. Aí se eu me acalmo um pouquinho também, que quando eu lembro dessa história de explodirem os Judas e tudo mais em praça pública, eu me lembro quão longe eu estou ainda da minha evolução. Já voltamos com Amigos da Verdade. Não saia da sintonia. Primeiro lugar. Convenção. Primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville. E voltamos com o seu Amigos da Verdade, hoje tecendo alguns comentários no nosso tema central sobre esse período de Quaresma, de Páscoa, após essa festa de Carnaval. E eu penso a respeito, que nesses dias que a gente está se aproximando aí da Páscoa, nesses 40 dias, 40 e poucos dias, que nessas festas todas, ou nas lembranças do sofrimento do Mestre Divino, e aí a televisão nos enche com tudo quanto é programa e filme sobre a morte de Jesus, e é tão lamentável que não passem tanto sobre a palavra de Jesus, que então pelo menos nós espíritas, ou aqueles que já estejam um pouquinho mais conscientes a respeito disso, tudo que nós temos que encarar a Páscoa, esse período da Páscoa, como um momento de transformação, de verdadeira liberdade, de lembrança da liberdade, porque uma vez que Jesus se livrou do corpo, do envoltório corporal, ele voltou ao plano espiritual e para lá continuar coordenando com esse nosso processo depurativo aqui da nossa Terra, como governador planetário que é. Então, longe da remissão, da celebração de uma festa pastoral, uma festa agrícola, ou da libertação de um povo oprimido, o que nós temos a ver com a libertação do povo judeu lá do Egito, ou da ressurreição de Jesus, que a Páscoa possa ser encarada por nós espíritas como mais uma prova da glória real da vida sobre a morte, com a certeza da imortalidade, certeza da reencarnação, porque a vida na sua essência, só pode ser conceituada como amor. E qual o maior modelo e guia para a humanidade? Jesus, nos seus exemplos, no exemplo da sua existência, no exemplo de amor ao próximo, no exemplo de valorização
da vida. Então, quando a gente estiver na Páscoa, junto daqueles que nós queremos muito bem, vamos nos lembrar dos exemplos de Jesus, os exemplos que fizeram sim que ele se tornasse imortal, que nos guiam para que dia onde a gente esteja também na condição experimentada por ele, porque não, todos estamos fadados à perfectibilidade. Espíritos simples e ignorantes a caminho da angelitude, porque ele nos disse: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Ele nos mostrou isso. Então, vamos, espíritas, não espíritas, comemorar uma outra Páscoa. A Páscoa da transformação. A transformação que leva a uma vida plena, a vida que o Mestre disse, a vida em abundância. Eu também quero tocar num assunto aqui para aqueles que gostam, talvez, de já tirar pedrinha em outras reuniões, que essa época é uma época muito especial também no plano espiritual, porque a espiritualidade está sempre atenta a todas as possibilidades de ajuda, de resgate, de esclarecimento dos nossos irmãos desencarnados, que passam por momentos de loucura, fuga de si mesmo, arrependimento, enfim, todos aqueles que estão estagiando nas trevas criadas por eles mesmos. Leia o Nosso Lar, que o próprio André Luiz estagiou lá durante 8 anos. Então é essa oportunidade que nós temos agora da Quaresma que o plano superior também se aproveita para poder resgatar aqueles que estão tocados já por um sentido de penitência, de meditação, que se desvinculam do seu sofrimento íntimo e rogam por socorro. Porque, gente, são 1.600.000.000 de católicos que nesse momento da Quaresma mudam a psicosfera do planeta no aspecto físico e no aspecto espiritual, como na época do Natal, e que tocam aqueles que lhes são caros, que estão estagiando nas zonas umbralinas, e que são esses últimos os mais beneficiados por esse período de recolhimento, porque eles ficam mais suscetíveis aos socorristas de todas as horas. Então é por isso que nós dissemos que toda a religião, toda a crença tem o seu valor, a sua necessidade de existir, e todos estão certos dentro do que acreditam. Esse é o programa Amigos da Verdade. Não dissemos somos a verdade. Nós somos amigos da verdade, a verdade que explica, consola, liberta e transforma. E como o nosso Pai maior não nos desampara em momento algum, a misericórdia dele chega através das mãos daqueles que nos possam atingir, sejam eles católicos, espíritas, umbandistas, evangélicos, quais forem. Porque, acima de tudo, a caridade é a essência de tudo. Devemos sempre cultivar a fraternidade nos nossos lábios e aproveitar essa época que é tão oportuna e orar pela humanidade. Se já fazemos isso, vamos continuar com as nossas preces, mas agora nos unindo aos nossos irmãos de outras religiões, não só aos espíritas. Vamos nos unir a todos os quais já perceberam que a caridade é a essência de tudo, para que este amor esteja sempre presente em nossos corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, nós temos lá: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Pegaram? Esse é o Espírito.
A caridade é a essência de tudo. Pensem a respeito, não só nesse período de Quaresma, mas também aproveitemos o momento. Imaginemos, vamos fazer mãos unidas com esse 1.600.000.000 de católicos, com mais outros tantos milhões de irmãos evangélicos, de todas as igrejas cristãs, e de todos aqueles que têm o seu irmão como começo, meio e fim da sua existência, e vamos nos dar as mãos então, para que a psicosfera do nosso planeta melhore, para que não tenhamos mais tantas catástrofes criadas por nós mesmos, pela psicosfera que criamos ao redor do nosso planeta, catástrofes que são muitas vezes depurativas, que nos fazem avançar em alguns momentos o que demoraríamos muito tempo para avançar em termos de elevação moral, em termos de aprimoramento moral. Quero deixá-los essa noite com uma mensagem muito querida que se chama Diálogo com Cristo, a quem devemos sempre trazer em nossos corações. Lembrando sempre que o Mestre querido não é aquele crucificado na cruz, não é aquele que está sangrando na cruz. Retiremos Jesus da cruz e o coloquemos em nossos corações, em nossas mentes, porque não é o exemplo do Mestre do sangue. O sangue derramado era sangue derramado. Mas o Mestre Jesus foi o nosso exemplo, que esse sim o imortalizaram e que sempre nos guiarão, e que sempre estará à disposição aos homens de boa vontade, àqueles que tenham ouvidos de ouvir, para que possamos sim concretizarmos a profecia divina de sermos deuses e definitivamente fazermos brilhar a nossa luz, a nossa centelha divina. Logo após a mensagem Diálogo com Cristo, a canção Amar como Jesus amou, na voz do Padre Zezinho. Que o Mestre Divino esteja sempre em vossos corações. Obrigado por me abrir a porta do seu lar, te acompanhar no seu local de trabalho, no rádio do seu carro ou no áudio do seu computador, e me permitir estar esses momentos junto com você. A todos um maravilhoso final de semana, uma próxima semana plena de realizações, lembrando sempre que o solidário cai num solitário. Até a próxima sexta-feira e muita paz. Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm onde ir. Sorrir, quando há tantos que choram. Amar, quando há tantos que odeiam. Sonhar, quando há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver, quando há tantos que morrem antes de nascer. Sobretudo, ter pouco a pedir e tanto a agradecer. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria.
剪断妻子，哭上一遍一遍。Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Wille.